Já de volta aqui com o TV Mar News e a gente já volta com o nosso quadro Direito e Cidadania, recebendo aqui no nosso estúdio via Skype Jamile Coelho, ela que é advogada e desembargadora eleitoral. Bom dia para você, moça, tudo bom? Ué, cadê a Jamile? Estava falando com ela agorinha, gente. Jamile, eu tô lhe vendo. Tá faltando você aparecer aqui na tela para mim só. Deixa eu ver aqui o pessoal. Agora sim, bom dia, tudo bom? Bom dia, Porlane, tudo bem? Sempre um prazer. Que bom mais uma vez estar aqui, né? E respeitando aí as medidas sociais de distanciamento social, né? As medidas sanitárias de distanciamento social. Com certeza. Jamile, hoje você traz uma temática muito atual, por sinal, né? Já pegando aí o gancho dos últimos acontecimentos aqui no nosso país, eu queria então que você pudesse apresentar para o pessoal a temática que você vem trazendo para a gente hoje. Acho que a gente teve um probleminha. Então, ontem, né? Pode falar. Eu tô te ouvindo. Posso falar? Pode. Pronto. Então, ontem, antes de ontem, a gente está vendo no noticiário muitas informações acerca de Forças Armadas, de estado de sítio e estado de defesa, né? Ontem nós tivemos o pedido, a colocação dos cargos à disposição dos 3 comandantes das Forças Armadas. E aí a gente vai buscar, mais uma vez, na Constituição Federal de 1988, essa conceituação, né? Que é importante que a gente saiba do que se trata as Forças Armadas, para quem realmente não é da carreira militar, qual a competência dela, o que vem a ser o estado de sítio, o que vem a ser o estado de defesa, já que está sendo tão falado aí nos noticiários. Pois é, e a gente vem exatamente trazendo essa temática nesse momento tão oportuno, né? Até onde deve ir? Eu acho que a gente poderia começar assim, qual que é o papel do Exército, das nossas Forças Armadas aqui para o país? Então, as Forças Armadas, elas são constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, né? São forças nacionais permanentes e regulares. Isso significa dizer que ela é uma força de Estado e não é uma força de governo. Ela é feita com base na hierarquia, na disciplina e sob a autoridade suprema do Presidente da República, né? Que é o chefe supremo. Abaixo deles estão realmente os comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica. E ela destina-se à defesa da pátria em casos de guerra, né? De guerra externa, a garantia dos poderes constitucionais, que a gente chama de legislativo, executivo e judiciário, por iniciativa de qualquer deles, né? E elas também se destinam à defesa da lei e da ordem, né? Bem verdade, Porlane, que há uma previsão de emprego das Forças Armadas para a garantia da lei e da ordem, isso no âmbito interno. Vamos falar mais sobre esse conceito, já que, graças a Deus, não estamos em tempo de guerra. Mas esse tema deve ser tratado com muito cuidado, porque é um caráter muito sensível, né, quando você tende a empregar esse tipo de força. A gente teve, por exemplo, uma intervenção da União com as Forças Armadas no Rio de Janeiro há um pouco tempo, porque ali se viu que as forças militares e civis, né, as polícias civis e militares, corpos de bombeiros, que são subordinados aos governos do Estado, eles tinham esgotado todas as formas ali naquela época de combater tráfico, violência, assassinatos, enfim. Então, houve uma intervenção da União. Quando se fala em garantia da lei e da ordem, é nesse sentido. Mas a própria Constituição, ela estabeleceu algumas normas gerais sobre essa organização e o preparo e emprego das Forças Armadas através de lei complementar, certo? Então, na garantia da lei e da ordem, as Forças Armadas, por iniciativa de qualquer dos poderes, então, tanto o legislativo, como eu falei, o executivo e o judiciário podem requisitar essa utilização, ela vai ocorrer de acordo com algumas diretrizes baixadas pelo próprio Presidente da República, após esgotar todos os outros instrumentos destinados a essa preservação da ordem e da incolumidade das pessoas, certo? Então, repetindo, as Forças Armadas, elas têm 3 funções: defesa da pátria, garantia dos poderes constitucionais e garantia da lei e da ordem. Desculpa, essa tossida. Acontece. E essas ações, elas visam sempre a proteção do Brasil, né, e a vida das pessoas que nele vivem.
Pois é, eu acho que vale, fica muito claro quando você citou aí no início da nossa conversa, né, que as Forças Armadas, elas estão para defender o Estado, não para defender o governo A ou o governo B ou o governo C. E como que você enxerga, então, a saída na mesma hora de todos esses 3 comandantes das nossas Forças Armadas, Jamile? Olha, é lógico que existe um componente político, né? Como se disse, esses 3 comandantes estão subordinados à Força Suprema do presidente da República, mas não é uma coisa simples, né? A gente ouviu falar em estado de sítio, em estado de defesa. O estado de sítio, ele passa por algumas garantias constitucionais. Então, por exemplo, você pode ter, no estado de sítio, interceptação de comunicações, controle de imprensa, proibição de reuniões de grupos de pessoas, seja em ambientes privados ou em ambientes públicos, detenção e busca e apreensão sem autorização judicial, requisição de bens particulares. Então, o estado de sítio, tecnicamente, não pode ser comparado às restrições de medidas sanitárias, que já foi considerada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, existe um componente político. A gente torce para que a democracia seja respeitada e a estabilidade dos poderes constituintes e democráticos, que são Executivo, Legislativo e Judiciário. A gente, por Lani, vem conversando sobre a importância desse equilíbrio entre poderes, né? São os checks and balances, porque um poder fiscaliza o outro, cada poder tem uma função diferente. É importante que eles sejam preservados, inclusive para a garantia da ordem e da paz. E antes que seja decretado o estado de sítio, existe uma etapa que se chama estado de defesa. O estado de defesa, ele seria decretado com algumas medidas restritivas somente. Ele tem que ser autorizado pelo Congresso Nacional, né, por 30 dias e em localidades específicas, diferentemente do estado de sítio. Então, assim, mais uma vez, existe um componente político, mas existe toda uma Constituição Federal, né, que é a lei máxima, ela está acima do... Na época que foi criada, inclusive, ela está acima do rei, então, assim, ela está acima de monarcas, ela está acima de presidentes, ela está acima de primeiros ministros, nos países que adotam o constitucionalismo, que é o nosso caso, um constitucionalismo, inclusive, escrito. Nós temos uma Constituição repleta de artigos que muitas vezes remetem a leis complementares que viabilizam isso. Então, a gente torce para que essa crise no governo, né, ela seja apaziguada e nós tenhamos aí com muita tranquilidade as Forças Armadas nos lugares dela, ou seja, ela só seja requisitada em última situação. Não vejo o Brasil, não sou comentarista política, mas não vejo um Brasil numa situação dessa, pelo contrário, né? A gente tem conseguido aí avançar no plano de vacinação e a gente torce para que as coisas voltem ao normal, nesse novo normal que a gente está de pandemia, mas com muita tranquilidade, inclusive no ambiente político. Pois é, exatamente isso. A gente já vive uma situação extremamente complicada diante da saúde pública, né? Não só saúde pública, diante da saúde de forma geral. A gente já vive uma crise sanitária muito grande, atrelada a uma crise econômica. A gente não precisa de mais problemas como uma crise política ainda maior, envolvendo aí, inclusive, as nossas Forças Armadas, né? A gente espera que essa situação seja logo, então, resolvida. Jamile, muito obrigada pela tua participação aqui no TV Mar News. Mais uma vez, a gente volta a se encontrar semana que vem. Obrigada a você, Porlane. Lembrando que um dos valores maiores da democracia é a nossa liberdade, né? A liberdade de expressão, a liberdade de ir e vir. Isso não significa que a gente não tenha que cumprir as leis, que cumprir as normas sanitárias, mas é importante que a gente tenha sempre em mente que a existência dos 3 poderes, a existência dos 3 poderes em equilíbrio, a existência dessa liberdade, inclusive da liberdade de imprensa, que ela tem que ser atuante aí na fiscalização dos 3 poderes e da própria sociedade. O estado de sítio, o estado de defesa ou as Forças Armadas, elas não podem ir para a rua simplesmente por clamor social. Existe todo um regramento jurídico para isso e é importante para todos nós. A segurança jurídica é importante para o nosso amigo, para o nosso inimigo, né, para o nosso contra e para o nosso a favor. Então, um bom dia para vocês e uma boa Páscoa, uma boa Semana Santa aí para todos da TV Mar e para todos que nos assistem. Obrigada para você também, para toda a sua família. Um cheiro grande, viu?